Nos últimos dias, o presidente Donald Trump fez uma declaração que chamou bastante atenção em todo o mundo. Ele disse que conseguiu encerrar 6 guerras durante o seu governo e que a guerra entre Rússia e Ucrânia seria a 7ª que ele ajudaria a terminar. Essas palavras rapidamente se espalharam e levantaram dúvidas. Será mesmo que os Estados Unidos tiveram o poder de finalizar tantos conflitos em diferentes partes do planeta? Para entender isso, é importante olhar para cada situação de perto e analisar o que realmente aconteceu, o que é verdade e o que foi exagerado. Uma das guerras mencionadas por Trump foi a que envolve a Armênia e o Azerbaijão. Esses 2 países têm uma longa história de disputas pelo território de Nagorno-Karabakh, uma região montanhosa que já provocou diversas batalhas ao longo das décadas. De fato, houve um acordo assinado com o apoio de Washington que deu a impressão de que a paz tinha sido alcançada. A Casa Branca chegou a anunciar isso como uma grande vitória diplomática. No entanto, a realidade no terreno é bem mais complexa. As tensões não se dissiparam porque o acordo, além de gerar desconfiança popular, tocou em interesses estratégicos de países vizinhos como a Rússia e o Irã. O projeto central do acordo, criar um corredor de transporte, chamado a Rota de Trump para a Paz e Prosperidade Internacional, ou ainda o Zangezur Corridor, que conectaria o território principal do Azerbaijão ao enclave de Nakhchivan passando pela Armênia, mexeu com a geopolítica regional. Assim, podemos dizer que houve um esforço americano para intermediar, mas está longe de ser verdade que essa guerra foi realmente encerrada. Outro conflito citado foi entre a República Democrática do Congo e Ruanda. Essa região da África sofre há anos com ataques armados, rebeldes e disputas de fronteira. Trump afirmou que o conflito tinha acabado, mas a verdade é que a violência nunca parou de fato. Tropas continuam concentradas perto das fronteiras e ataques ainda são relatados. O que aconteceu foi apenas uma tentativa de trégua, sem uma solução definitiva. Ou seja, os Estados Unidos podem ter ajudado em negociações pontuais, mas a guerra ainda está longe do fim. Essa é uma das declarações que mais mostra exagero na fala do presidente. A situação entre Israel e Irã também foi apresentada como uma das guerras encerradas por Trump. Esse caso é ainda mais polêmico. O governo americano realmente conseguiu impor um cessar-fogo, mas ele não foi fruto de uma negociação pacífica. O que ocorreu foi que os Estados Unidos bombardearam instalações no Irã, pressionando Teherã a parar com determinadas ações. Isso fez com que os ataques diminuíssem temporariamente, mas não houve um acordo de paz verdadeiro. Israel continua com a posição de que caso o Irã volte a investir em armas nucleares, poderá atacar novamente. Portanto, dizer que essa guerra acabou não corresponde à realidade. O que houve foi apenas uma pausa estratégica, baseada em pressão militar, e não em diálogo ou reconciliação. Outro exemplo mencionado por Trump foi o caso da Índia e do Paquistão, 2 países que possuem uma rivalidade histórica, especialmente em relação à região da Caxemira. Houve um cessar-fogo depois de um ataque indiano, e Trump afirmou que isso só aconteceu graças à mediação dos Estados Unidos. Porém, o governo da Índia negou que Washington tenha tido papel decisivo nesse processo. Isso mostra como, em algumas situações, a participação americana foi supervalorizada. A trégua entre Índia e Paquistão foi resultado de pressões regionais e de acordos bilaterais, não de uma negociação direta conduzida por Trump. O caso entre Camboja e Tailândia também foi citado como uma vitória diplomática americana. De fato, os 2 países chegaram a anunciar uma trégua incondicional, e isso foi visto como um passo positivo. Mas logo depois, surgiram acusações de violações do acordo, e a tensão voltou. Esse é mais um exemplo de como a paz apresentada como conquista duradoura não passou na prática, de uma pausa curta. O conflito continua a existir e não pode ser considerado resolvido. Por fim, Trump mencionou a disputa entre Egito e Etiópia, relacionada à construção da chamada Grande Barragem do Renascimento, no rio Nilo. Essa barragem preocupa o Egito, que teme perder parte de suas águas, fundamentais para sua sobrevivência. Os Estados Unidos realmente tentaram intermediar um diálogo, mas na prática, não houve solução real. O Egito continua pressionando, a Etiópia segue firme em sua construção e as tensões permanecem. Portanto, mais uma vez, é incorreto dizer que esse conflito foi encerrado. Ao analisar cada caso, fica claro que as afirmações de Trump exageram bastante o papel dos Estados Unidos e o alcance dos resultados. Em alguns momentos, Washington ajudou em negociações e conseguiu, sim, que cessar-fogo temporários fossem estabelecidos. No entanto, em quase todos os casos,
a paz não foi consolidada e as tensões continuam. Em alguns lugares, a violência persiste, em outros, as partes envolvidas sequer reconhecem que os Estados Unidos foram fundamentais para o processo. Além disso, em certos casos, a chamada paz foi alcançada não por meio de diálogo, mas por pressão militar ou econômica, o que costuma gerar soluções frágeis e de curta duração. É importante lembrar que guerras e conflitos raramente acabam de um dia para o outro. Normalmente, são resultado de décadas de disputas, desconfianças e interesses econômicos e políticos. Resolver isso exige tempo, confiança e, principalmente, o compromisso verdadeiro das partes envolvidas. Intervenções externas podem ajudar, mas dificilmente são capazes de acabar com um problema enraizado. O que vimos foi que os Estados Unidos tentaram mostrar ao mundo uma imagem de pacificador, mas os resultados reais foram parciais e muitas vezes ilusórios. Em resumo, Trump não mentiu completamente ao dizer que participou de negociações e acordos, mas também não é verdade que tenha acabado com 6 guerras. O discurso serve mais para construir uma narrativa política do que para mostrar um retrato fiel do cenário mundial. A reflexão que fica é que a paz verdadeira não se alcança com pressa, nem com imposição. Ela depende de diálogo honesto, de respeito entre as nações e da busca por soluções justas. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.